Fala Samurai, Cadu aqui novamente. E nessa aula estaremos aprendendo alguns atributos que é de suma importância estar utilizando aí com os formulários, beleza? A gente já aprendeu a como criar um formulário e agora estaremos aprendendo quais são os atributos necessários para que o nosso formulário aí funcione da melhor maneira e como deve ser, beleza? Então vou estar vendo aqui o código-fonte da última aula que a gente fez, que foi do nosso projeto aqui do currículo, beleza? E aí temos nosso formulário. Tranquilo? Então vou estar vendo aqui também o navegador, né, com esse projeto aberto, para a gente conseguir entender também os exemplos que eu vou estar passando. Então a primeira coisa que temos que aprender é o seguinte. Lembra que eu falei com vocês nas aulas anteriores que o formulário ele é responsável por poder fazer a inserção, né, de informações que o usuário digita ali no nosso website, no nosso blog, né? Então a gente tem como ele, né, dessa maneira. E aí, o que acontece? Dessa forma que a gente criou aqui, por si só, ele vai funcionar, porém não da maneira que a gente espera que funcione, beleza? Mas como assim, Eduardo? Vai funcionar da maneira que a gente precisa? É porque a gente não passou alguns parâmetros que são necessários para ele funcionar corretamente, beleza? E quais são esses parâmetros? O primeiro parâmetro que eu vou te mostrar aqui, te apresentar, aqui no nossa tag form, a gente precisa... existe um parâmetro que é justamente um parâmetro chamado action, tá? O que esse action vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: quando a gente preencher as informações aqui no nosso input, né, no nosso formulário, perdão, quando a gente clicar no botão de enviar, né, que vai ser um submit aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as informações e vai mandar para a página que a gente especificar aqui dentro dele, beleza? Então imagine o seguinte, imagine que a gente tem um servidor web, na Amazon, por exemplo, funcionando lá. E aí o que acontece? A gente quer mandar as informações para esse servidor, para que ele venha tratar as informações que ele receber através desse formulário. Então como é que a gente faria isso? Suponhamos que a gente tem, né, o site lá, sei lá, www.aws, por exemplo, .com.br/user 123, que é, sei lá, o ID, recebe param.php, por exemplo. Vamos imaginar que fosse assim. Então, é só mudar aqui, né, porque geralmente é HTTPS, não www. Imagine que fosse assim. Então o que acontece? Quando a gente preencher informações que está aqui, né? A gente preencher as informações aqui. Preenchi, teste, sei lá, Quando a gente clicar em enviar, o que vai acontecer? O formulário vai pegar todas as informações e vai mandar para esse endereço aqui, beleza? Então, lá o arquivo recebe params.php, é um exemplo, tá? Ele vai receber todas as informações que está sendo enviado aqui, beleza? Então, para isso que funciona o action. Porém, para o action também funcionar da maneira correta, entenda só, né? Para o action funcionar da maneira correta, a gente precisa também especificar um outro parâmetro, beleza? Então a gente colocou o action aqui, porém para funcionar da maneira correta, a gente precisa especificar um outro parâmetro aqui. E qual que seria esse parâmetro? Seria justamente o método que o nosso formulário vai enviar as informações para esse endereço. Mas o que seria um método? O método ele seria, né, resumidamente, um caminho, uma forma de mandar uma informação. Então, por exemplo, para uma encomenda chegar na sua casa aí, ela precisa vir por um caminho, né? por uma forma. Seja de avião, seja de bicicleta, seja de carro e etc. Então, esse seria o método que o Correios ele usa, né? Um desses métodos para poder te mandar a encomenda. Então, da mesma maneira, é o nosso formulário aqui. Que a gente precisa passar para ele qual a forma, o método que ele vai utilizar para mandar as informações para esse recebe params.php. E como é que a gente faz isso? Simples, a gente vai estar colocando depois do action o outro atributo chamado method. Dessa maneira, beleza? E os métodos que a gente pode passar aqui, como falei, as formas, né, que vai ser enviado, existem duas formas muito conhecidas. Que a primeira forma seria o get, beleza? Que seria um método. E o que seria esse get? Esse get seria informação, um método com que a minha informação ela é passada através da URL do navegador. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo para vocês aqui entender. Então, vou colocar aqui, ó, index.html, que é a nossa página aqui, index.html, beleza?
e eu vou deixar o método aqui get, beleza? Dessa maneira. E aí eu vou só colocar aqui o type, né? Submit. Funcionar. Olha só o que a gente vai fazer. Então aqui eu vou recarregar a minha página, beleza? Recarregar aqui. E colocar aqui, vou colocar teste fulano, sei lá, teste Santos, e-mail fulano, @gmail.com e teste. Dessa maneira. Agora repare aqui na minha URL, aqui na parte de cima, conforme eu estou te mostrando, que depois que a gente clicar aqui no botão enviar, você pode ver que aqui vai aparecer outros parâmetros aqui em cima, beleza? E olha só o que vai acontecer. Então vou estar salvo aqui já, vou só enviar. Na verdade não apareceu nada, né? Por conta que eu acabei esquecendo de alguma coisa aqui. Vamos só verificar o que aconteceu. Vou tirar esse action aqui, só para a gente ver que pode acontecer. Colocar aqui teste Santos fulano @gmail.com. Por algum motivo aqui não funcionou. Vamos só ver o que está acontecendo. Mas enfim, só para vocês poderem entender. Aqui no caso, ele deveria justamente aparecer os parâmetros que eu estou enviando para o meu action, né? Que no caso seria justamente esse que estava aqui antes. Beleza? Então ele ia aparecer na URL aqui, vamos supor, nome igual a teste, aí ficaria sobrenome igual a Santos e etc. Ficaria justamente dessa maneira, entendeu? Então, ou seja, ia ser enviado tudo aqui através da URL. E aí meu arquivo lá que recebe parâmetros, conforme eu te falei, ia pegar essas informações e ia trabalhar com elas, beleza? Então, essa seria a forma do envio via GET, beleza? E aí, tem outra forma também, que seria a forma via POST, tá? Então, o que acontece? A forma via GET, como vocês podem ver, ele também envia, né, informação, porém tem um pequeno probleminha que as informações elas são exibidas aqui no navegador. E quando se trata de informações confidenciais, como por exemplo formulário de login, a gente não pode de maneira nenhuma, tá? Grava bem isso. Não pode de maneira nenhuma utilizar formulário de login utilizando um método GET. Por quê? Porque senão vai aparecer justamente o e-mail e o usuário e a senha da pessoa na URL. E isso é um erro muito grave de segurança, então não pode, tá? Então, para esse caso de formulário com login, a gente justamente utiliza o método POST, tá? Por quê? Porque tudo que foi enviado aqui, ele vai ser enviado por baixo dos panos do navegador, beleza? Então, ou seja, não vai ser exibido aqui na URL. E aí, dessa forma, traz uma segurança maior, né? Para quando a gente trabalha com via POST, beleza? Ah, tá. Eu até já sei porque não funcionou o GET lá, beleza? Porque existe uma outra coisa que precisa aqui estar fazendo. Beleza? Então vou colocar aqui GET de novo, a gente já entendeu a diferença entre GET e POST, que GET, a informação é enviada via justamente a URL, e o POST ela é enviada por baixo dos panos, digamos assim, beleza? Então aqui, dessa maneira. E aqui, por que não funcionou ali a forma que a gente mandou via GET? Por quê? Porque a gente não colocou um outro atributo que precisa ser especificado aqui nos nossos inputs, beleza? Então aqui na parte do form, os métodos mais conhecidos e mais utilizados é justamente esses dois, action e o method, beleza? Então, agora você já sabe que como para enviar uma informação via formulário, você precisa especificar isso aqui. O action nem tanto, tá? Porque quando você trabalha com uma linguagem no back-end, digamos assim, então se estiver trabalhando com back-end e front-end junto, então não precisa especificar o act, porque fica a cargo lá da linguagem no back-end pegar esses parâmetros, porque ele vai saber que houve uma requisição via POST, por exemplo, ou GET, beleza? Mas isso é para outro caso, não se apegue a isso agora. Mas voltando aqui ao nosso input, para a gente poder mandar informação também do formulário, a gente precisa especificar um atributo aqui em nossos inputs. E qual que seria esses atributos? O atributo que seria aqui seria justamente o atributo chamado name, beleza? Por quê? O que acontece? Se eu não colocar o atributo aqui name no meu input,
e eu enviar a informação, o que vai acontecer? Ele não vai enviar a informação que eu digitei no input. Por quê? Porque quando a requisição ela é feita, ele justamente pega o name que está aqui para poder identificar o campo e o valor que está sendo enviado, beleza? Então, por exemplo, aqui name seria, por exemplo, nome, tá? Então, aqui nos outros seria, vamos supor, name, mesmo atributo name, porém que seria sobrenome. E-mail a mesma coisa, que seria e-mail. Mensagem, coloca aqui o name, que seria mensagem, beleza? Então agora, o que acontece? Agora que eu estou colocando o name, atribuindo o name no meu input, agora sim que o HTML vai conseguir enviar as informações, né, com o nome dos campos e os seus devidos valores, beleza? Então, vamos fazer esse teste, ver se vai funcionar agora? Então, vou até tirar o action aqui, só para a gente poder ficar na mesma página, beleza? Porque quando eu não mando, coloco o action, as informações são enviadas para a mesma página, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, teste, por exemplo, Santos fulano @gmail e aqui. Então, se eu clicar em enviar, agora, né, teoricamente, vai ter que aparecer aqui os parâmetros que eu estou enviando aqui via get, beleza? Então vou fazer o teste. Olha só, lembra que eu te falei? Então aqui, ó, ele já apareceu. Nome igual a teste, i, né, o i comercial aqui, e sobrenome, e aí tem mais informações, né? Aí tem o e-mail que a gente passou, fulano, @gmail, aí tem mensagem aqui, ó, que eu coloquei a mensagem. Então viu como é que o get funciona? Justamente dessa maneira. E, como eu falei, né, a gente precisa colocar o atributo name para poder ser enviado aí a informação corretamente. Se eu colocar aqui o método post, então vou voltar lá, vou recarregar a página. Então vou só tirar esses parâmetros. Pronto, recarreguei. Vamos colocar aqui teste Santos, e-mail fulano. Agora, teoricamente, não vai aparecer nada aqui em cima por conta que a gente está mandando via post. Vai mandar por debaixo dos panos. Então, se eu fazer aqui, ó, pronto, a informação foi enviada. Porém, aqui na URL não foi exibido nada mais. Por quê? Porque foi enviado por baixo dos panos, beleza? Então, como eu te falei, são atributos que é essencial estar utilizando, beleza? Até que eu me perdi um pouco aqui, porque a gente fez o exemplo lá, porém não colocou o atributo name. Então, dessa forma, não ia funcionar mesmo, não. Mas agora que a gente já sabe que precisa ter, isso acaba sendo aí alguns atributos essenciais para trabalhar com o formulário, beleza? Então, para você não ficar muito extenso, espero que você tenha entendido aí o conceito, né? Como funciona. E consiga também estar colocando em prática, tá? É muito importante estar praticando, beleza? Então agora que você já sabe como criar um formulário, comece a praticar um pouquinho, faça outro tipo de formulário de login, formulário, sei lá, de perguntas, utilize o select, por exemplo, o radians e outro tipo de inputs, né? Para você começar a ir praticando e tendo esse conhecimento, beleza? Então desde já, espero que você tenha gostado, um forte abraço e te vejo na próxima aula.